Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus, o Evangelho que ele prometeu de antemão, por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, a respeito de seu filho, que quanto à sua vida terrena, era descendente de Davi, e que por meio do Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência que vem da fé, para a honra do seu nome. E vocês também estão entre esses gentios que são chamados para pertencer a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Graça e paz a vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vocês, porque a fé que vocês têm está sendo anunciada em todo o mundo. Deus, a quem sirvo de coração ao pregar o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como constantemente me lembro de vocês em minhas orações, em todos os momentos, e oro para que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para visitá-los. Anseio vê-los, a fim de que eu possa compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que vocês e eu sejamos mutuamente encorajados pela fé uns dos outros. Não quero que vocês ignorem, irmãos e irmãs, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido, para que também entre vocês eu tenha algum fruto, assim como tenho tido entre os outros gentios. Sou devedor, tanto a gregos quanto a não gregos, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso estou tão ansioso para pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. Porque no Evangelho a justiça de Deus é revelada, uma justiça que é pela fé do princípio ao fim, exatamente como está escrito: o justo viverá pela fé. A ira de Deus está sendo revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela sua injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo as qualidades invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido claramente vistas, sendo compreendidas por meio do que foi feito, de modo que tais pessoas são indesculpáveis. Porque, embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se escureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos dos seus corações, à impureza sexual, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas criadas, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais por relações contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, cometendo atos vergonhosos, homens com homens, e recebendo em si mesmos o castigo merecido pelo seu erro. Além disso, visto que não acharam por bem reter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente depravada para fazerem o que não deveriam fazer. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, infiéis, sem amor e sem misericórdia.
Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que os que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam os que as praticam. Romanos capítulo 2. Portanto, você não tem desculpa, você que julga os outros, pois no ponto em que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Então, quando você, um simples ser humano, julga os outros e ainda faz as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Mas, por causa da sua teimosia e do seu coração impenitente, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo juízo. Deus retribuirá a cada um conforme o que fez. Aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, Ele dará a vida eterna. Mas, aos que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o gentio, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o gentio. Pois Deus não faz acepção de pessoas. Todos os que pecaram sem a lei, também sem a lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, pela lei, serão julgados. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei que serão declarados justos. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam por natureza o que a lei ordena, eles são lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Eles mostram que as exigências da lei estão escritas em seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, e os seus pensamentos ora os acusando, ora os defendendo. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, conforme o meu evangelho. Agora, você, se você se chama judeu, se apoia na lei e se gloria em Deus, se conhece a vontade dele e aprova o que é superior porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia dos cegos, luz para os que estão nas trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o roubo, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, comete adultério. Você que detesta ídolos, rouba templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus ao transgredi-la. Como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você transgride a lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Assim, se aquele que é incircunciso obedece às exigências da lei, não será ele considerado circuncidado. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo o código escrito e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. A esse, o louvor não vem dos homens, mas de Deus. Romanos capítulo 3. Qual é então a vantagem de ser judeu? Ou qual é o valor da circuncisão? De grande valor, em todo sentido. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus. E se alguns foram infiéis, acaso a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça destaca mais claramente a justiça de Deus, que diremos? Será Deus injusto ao trazer a sua ira sobre nós? Estou usando um argumento humano,
De maneira nenhuma. Se fosse assim, como Deus julgaria o mundo? Alguém poderia argumentar. Se a minha falsidade realça a veracidade de Deus e assim aumenta a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que nós dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação desses é justa. Que conclusão tiraremos então? Temos nós alguma vantagem? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são sepulcros abertos, com suas línguas enganam. Peçonha de víboras está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo o mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pela prática da lei. Pela lei vem apenas o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, independente da lei, a justiça de Deus se manifestou, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício de propiciação, por meio da fé, pelo seu sangue. Ele fez isso para demonstrar a sua justiça, pois em sua paciência havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Fez isso para demonstrar a sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? Foi excluído. Por meio de que lei? Da que exige obras? Não, por meio da lei da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da prática da lei. Ou será Deus apenas o Deus dos judeus? Não é Ele também o Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, porque há um só Deus, que pela fé justificará os circuncidados e pela mesma fé os incircuncidados. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Romanos capítulo 4. Que diremos então que descobriu Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado por obras, ele teria do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa ao falar da bem-aventurança do homem a quem Deus credita justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem cujo pecado o Senhor jamais levará em conta. Essa bem-aventurança é somente para os circuncidados ou também para os incircuncidados? Já dissemos que a fé de Abraão lhe foi creditada como justiça. Em que circunstâncias isso lhe foi creditado? Depois ou antes de ser circuncidado? Não foi depois, mas antes. E ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que teve pela fé, enquanto ainda incircuncidado. Assim, ele é pai de todos os que creem, embora não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça lhe seja acreditada. E também é pai dos circuncidados que não somente são circuncidados, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de ser circuncidado.
Não foi pela lei que Abraão e seus descendentes receberam a promessa de que seria herdeiro do mundo, mas pela justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei traz ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja segundo a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que são da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão. Ele é o Pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí Pai de muitas nações. Ele é nosso Pai diante de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existiam. Contra toda esperança, Abraão creu em esperança, e assim se tornou pai de muitas nações, exatamente como lhe fora dito: assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, ele reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois tinha quase 100 anos, e que o ventre de Sara também estava morto. Mesmo assim, não vacilou por incredulidade quanto à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, plenamente convencido de que Deus tinha poder para cumprir o que havia prometido. Por isso lhe foi creditado como justiça. As palavras "lhe foi creditado" não foram escritas apenas por causa dele, mas também por nossa causa, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Romanos, capítulo 5. Portanto, agora que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vejam só, no tempo certo, quando ainda éramos impotentes, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, embora por uma pessoa boa talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Agora que fomos justificados pelo seu sangue, quanto mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu Filho, quanto mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora recebemos a reconciliação. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. De fato, o pecado já estava no mundo antes de ser dada a lei, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual era a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a transgressão. Pois se pela transgressão de um só muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordaram para muitos. Também o dom de Deus não pode ser comparado com o resultado do pecado de um só homem. O juízo veio de uma só transgressão, resultando em condenação, mas o dom veio de muitas transgressões, resultando em justificação. Pois se pela transgressão de um só a morte reinou por meio desse um, muito mais os que recebem a abundante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou em justificação que traz vida a todos os homens. Pois da mesma forma que pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores,
Assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão aumentasse, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Pois se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, de modo que não mais sejamos escravos do pecado, porque quem morreu foi libertado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. A morte que ele morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, mas a vida que ele vive, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, levando-os a obedecer aos seus desejos maus. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do seu corpo a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não será mais senhor de vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, quer do pecado que leva à morte, quer da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus que, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo de modo humano, por causa das limitações da sua natureza humana. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo como escravos à impureza e à maldade cada vez maior, agora ofereça-nos como escravos à justiça para a santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres do controle da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora se envergonham? O fim daquelas coisas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 7. Vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto essa pessoa vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele estiver vivo, mas, se o marido morrer, ela fica livre da lei que a ligava a ele. Assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre dessa lei e não será adúltera mesmo que se case com outro homem. Assim também, meus irmãos, vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que produzamos fruto para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos membros, de modo que produzíamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para servirmos em novidade de espírito e não na antiguidade da letra. Que diremos então? É a lei pecado? De maneira nenhuma. No entanto,
eu não conheceria o pecado, a não ser por meio da lei. Pois eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça. Pois sem a lei, o pecado está morto. Em outro tempo eu vivia sem a lei, mas ao chegar o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a trazer vida, na verdade trouxe morte, porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado fosse reconhecido como pecado, ele usou o que é bom para me trazer morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, concordo que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descubro esta lei. Embora queira fazer o bem, o mal está bem perto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente e me tornando prisioneiro da lei do pecado que age em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Graças a Deus que o faz por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, eu mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, com a carne, sou escravo da lei do pecado. Romanos capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado e da morte. Pois o que a lei não pôde fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança da carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para o que a carne deseja. Os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito dá vida por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, temos uma obrigação, mas não é para com a carne, para vivermos segundo ela. Porque se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito que vocês receberam não os torna escravos, para que vivam novamente no medo, mas o Espírito que receberam trouxe a adoção de filhos, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo,
se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi submetida à inutilidade, não por sua própria escolha, mas por causa daquele que a submeteu, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da decadência para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como em dores de parto até agora. Não só isso, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que já está vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e gratuitamente, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Mais que isso, quem ressuscitou, quem está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por tua causa enfrentamos a morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o abate. Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 9. Eu digo a verdade em Cristo, não estou mentindo. A minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e incessante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor ao meu povo, aqueles da minha própria raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, a glória divina, as alianças, a entrega da lei, o culto no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles descende, quanto à humanidade, o Messias, que é Deus sobre todos, para sempre bendito. Amém. Não é como se a palavra de Deus tivesse falhado, pois nem todos os que descendem de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão todos são filhos dele. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois assim foi formulada a promessa: por esta época voltarei, e Sara terá um filho. Não só isso, mas também os filhos de Rebeca foram gerados de uma só vez pelo nosso pai Isaque. Contudo, antes que os gêmeos nascessem ou tivessem feito qualquer coisa boa ou má, para que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas odiei Esaú.
Que diremos então? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente para este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Alguém dirá então: por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para discutir com Deus? Acaso o objeto formado dirá ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins honrosos e outro para fins comuns? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição, e se fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos da sua misericórdia, que de antemão preparou para a glória a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E no lugar em que se lhes disse: vocês não são meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías clama acerca de Israel: embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará a sua sentença sobre a terra com rapidez e justiça. Como Isaías havia dito antes: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, teríamos nos tornado como Sodoma e seríamos como Gomorra. Que diremos então? Que os gentios, que não buscavam justiça, a obtiveram. Uma justiça que vem da fé. Mas que Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, mas aquele que nela crê jamais será envergonhado. Romanos, capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Moisés escreve acerca da justiça que vem da lei: o homem que praticar estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer descer Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo que nele crê jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentio, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: que formosos são os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida por meio da palavra de Cristo. Mas eu pergunto: eles não ouviram?
Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto ainda: Israel não entendeu? Primeiro, Moisés diz: farei que tenham inveja de quem não é nação. Farei que se irritem com uma nação sem entendimento. Isaías ousadamente diz: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Romanos, capítulo 11. Pergunto então: acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Vocês não sabem o que a Escritura diz na passagem sobre Elias, como ele apelou a Deus contra Israel. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Só fiquei eu, e agora querem tirar minha vida. E qual foi a resposta de Deus a ele? Reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, no tempo presente, há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse, a graça não seria mais graça. Que aconteceu então? O que o povo de Israel buscava com tanto afinco não obteve, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição, que os olhos deles sejam escurecidos para que não vejam, e as costas deles fiquem encurvadas para sempre. Pergunto mais uma vez: acaso tropeçaram para cair de vez? De maneira nenhuma. Pelo contrário, por causa da transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riquezas para o mundo, e a perda deles significa riquezas para os gentios, quanto maiores riquezas trará a plena inclusão deles. Falo a vocês, gentios. Como apóstolo aos gentios, eu faço questão de enaltecer o meu ministério, na esperança de que, de algum modo, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles trouxe reconciliação ao mundo, o que será a aceitação deles, se não vida dentre os mortos? Se a parte da massa oferecida como primícias é santa, também a massa toda é santa. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e passou a participar da seiva que vem da raiz da oliveira, não se vanglorie contra os ramos. Se o fizer, lembre-se de que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Você dirá então: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram cortados por causa da incredulidade. E você permanece pela fé. Não seja arrogante, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Do contrário, você também será cortado. E se eles não persistirem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Afinal, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais facilmente serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não sejam presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas.
pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, agora receberam misericórdia por causa da desobediência deles, assim também estes agora se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam misericórdia por causa da misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos debaixo da desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que ele tenha de retribuir? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês: não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se o seu dom é profetizar, profetize de acordo com a proporção da sua fé. Se é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, encoraje. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é liderar, lidere com diligência. Se é mostrar misericórdia, faça-o com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam presunçosos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos, capítulo 13. Todos estejam sujeitos às autoridades governantes, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se rebela contra a autoridade está se rebelando contra o que Deus instituiu, e os que assim procedem trazem sobre si mesmos a condenação. Pois os governantes não causam temor aos que praticam o bem, mas aos que praticam o mal. Você quer livrar-se do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o elogiará, porque a autoridade é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tema, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da ira para punir quem pratica o mal.
Portanto, é necessário submeter-se às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades são servas de Deus. Dedicando-se inteiramente a essa tarefa, deem a cada um o que lhe é devido. Se impostos, paguem impostos. Se tributo, tributos. Se respeito, respeito. Se honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo cumpriu a lei. Os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Já chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, abandonemos as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e libertinagem, não em brigas e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Romanos, capítulo 14. Aceitem o que tem fé fraca, sem discutir assuntos controversos. A fé de um permite que coma de tudo, mas outro, cuja fé é fraca, come apenas legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar servo alheio? É ao seu próprio Senhor que ele está em pé, ou cai. E ele ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Uma pessoa considera um dia mais sagrado que outro, outra considera iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convencido em sua própria mente. Quem considera um dia especial, faz isso para o Senhor. Quem come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E quem se abstém, abstém-se para o Senhor, e também dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou à vida, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Então, por que você julga seu irmão? Ou por que o despreza? Pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus, porque está escrito: juro por mim mesmo, diz o Senhor, que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, tomem a decisão de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Eu estou convencido e plenamente persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo. Mas, se alguém considera algo impuro, para ele é impuro. Se o seu irmão se angustia por causa do que você come, você já não está agindo por amor. Não destrua por causa da comida alguém por quem Cristo morreu. Portanto, não permitam que aquilo que vocês sabem ser bom seja difamado. Pois o reino de Deus não é questão de comida e bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque quem assim serve a Cristo agrada a Deus e é aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos pelo que conduz à paz e à edificação mútua. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Todos os alimentos são limpos, mas é errado comer algo que faça outro tropeçar. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, tudo que você crê a respeito dessas coisas, guarde entre você e Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas quem tem dúvidas,
é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Romanos, capítulo 15. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a si mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, a fim de que, pela perseverança ensinada nas Escrituras e pelo ânimo que elas proporcionam, tenhamos esperança. Que o Deus que dá perseverança e ânimo lhes conceda um espírito de unidade entre vocês, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, em favor da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas e para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios. Cantarei hinos ao teu nome. E mais, alegrem-se, ó gentios, com o povo dele. E ainda, louvem ao Senhor todos os gentios, que todos os povos o exaltem. E Isaías diz novamente: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para governar os gentios. Nele, os gentios porão a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, ao confiar nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu mesmo estou convencido, meus irmãos, de que vocês estão cheios de bondade, repletos de todo conhecimento e competentes para instruir uns aos outros. No entanto, em alguns pontos lhes escrevi com toda a ousadia, como se fosse para relembrá-los novamente, por causa da graça que Deus me deu para ser ministro de Cristo Jesus aos gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificada pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, no meu serviço a Deus. Não me atreverei a falar de nada exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em levar os gentios a obedecerem a Deus por meio do que eu disse e fiz, pelo poder de sinais e milagres, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre foi minha ambição pregar o Evangelho, onde Cristo ainda não era conhecido, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, os que não tinham sido informados a respeito dele verão, e os que não tinham ouvido entenderão. Essa é a razão porque muitas vezes fui impedido de ir até vocês. Mas agora, não havendo mais lugar para trabalhar nessas regiões, e estando eu com desejo de visitá-los há muitos anos, irei quando for para a Espanha. Espero visitá-los de passagem e que vocês me ajudem na viagem para lá, depois que eu tiver desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou indo para Jerusalém a serviço do povo santo dali, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de fazer uma oferta para os pobres entre o povo santo de Jerusalém. Tiveram a alegria de fazê-lo e, de fato, eram devedores a eles. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter entregue essa oferta com segurança, partirei para a Espanha e passarei por vocês. Sei que, quando for visitá-los, irei com a plena bênção de Cristo. Irmãos, eu os exorto por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, a que se unam a mim em minha luta, orando a Deus por mim. Orem para que eu seja livrado dos descrentes na Judéia, e para que a minha oferta a Jerusalém seja bem recebida pelo povo santo dali, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até vocês com alegria e encontre refrigério na companhia de vocês. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Romanos,
capítulo 16. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, diaconisa da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna do povo de Deus e que a ajudem no que ela precisar, pois tem sido grande benfeitora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios são gratas a eles. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou muito por vocês. Saúdem Andrônico e Júnia, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu querido amigo Estaques. Saúdem Apeles, cuja fidelidade a Cristo foi provada. Saúdemos da casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham muito no Senhor. Saúdem minha querida amiga Pérside, outra mulher que trabalhou muito no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Saúdem Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Exorto-vos, irmãos, que tomem cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos contrários ao ensino que vocês aprenderam. Afastem-se deles, pois tais pessoas não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio estômago. Com palavras suaves e bajulação enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso me alegro por causa de vocês. Mas quero que sejam sábios quanto ao que é bom e inocentes quanto ao que é mau. O Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia saudações, assim como Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja aqui desfrutamos, envia saudações. Erasto, diretor de obras públicas da cidade, e o irmão Quarto enviam saudações. Agora, aquele que é poderoso para afirmar, los de acordo com o meu evangelho e a proclamação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério oculto por tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, pela ordem do Deus eterno, para que todas as nações cheguem à obediência que vem da fé. Ao único Deus sábio seja a glória para sempre por meio de Jesus Cristo. Amém.